E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Tudo certo por aqui, Giovanni, com você? Tudo certo. Então, começamos mais um episódio do Podcast, o podcast cuja audiência e os entrevistados e as entrevistadas são inteligentes, inovadores, interessantes e por aí vai. Esse é nosso programa 29, é isso? 29, é por aí. Então, Estamos indo longe. 29 e 30, se eu não me engano. Enfim, estamos indo. Estamos indo. Vamos perder as contas, o que é melhor. Muito bem, e o assunto de hoje, meus caros ouvintes e telespectadores, é cemitério de ideias, porque algumas inovações falham, né? E a gente vai tentar aqui, eu e Giovanni, a desenterrar alguns motivos do porquê aparentemente boas ideias podem falhar, né? Mas eu posso contar uma história antes? Claro, então, para a gente nunca esquecer daquele bordão maravilhoso, senta que lá vem história. Eu já falei, acho que no início desse podcast, né, que eu sou um quebrador de empresas em série, né? E eu acho que eu tive vários projetos bons que acabaram não dando muito certo, por exemplo. Né? Então, um que deu parcialmente certo, começou certo, com jogos para treinamento em segurança do trabalho, que inclusive a gente conseguiu verba da FAPESC, a gente conseguiu ir para o Chile, vender para o governo do Chile, por aí vai, mas a gente achou que ia escalar para grandes empresas e que a gente ia ficar ultramilionário com isso aí, que a gente iria substituir todo o treinamento em segurança do trabalho no mundo, né, com os nossos jogos. E eram jogos extremamente bem feitos, assim. Eu que não entendia nada de segurança do trabalho, eu testei, né, eu fui um tester, eu fui um game designer e fui um tester também. Eu aprendi, assim, de maneira muito rápida, assim, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho com os jogos que a gente fez. Tá? E como eu falei, eram realmente bem feitos, bem estruturados. Entretanto, quando a gente começou a chegar nos caras que eram responsáveis pela área de segurança do trabalho de grandes empresas, e a gente falou com empresa grande, Votorantim, Petrobras, coisa desse nível. Os caras falando assim, olha, esse joguinho de vocês é legal, mas eu quero mesmo é uma apresentação com PowerPoint e um instrutor experiente. E aí tudo aquilo que a gente imaginava, pô, tecnologia embarcada, não sei o quê, os caras simplesmente não queriam, né? E depois a gente fez um projeto, até esse aí a gente não conseguiu, esse aí não deu em absolutamente nada, que era um projeto de realidade aumentada, usando óculos de realidade aumentada, tinha um óculos da Epson, a gente queria comprar aquele óculos da Microsoft, o HoloLens, que, pô, treinar os caras em tempo real, o cara ia estar olhando para a máquina, aparecendo coisas assim, simplesmente não teve ninguém interessado na ideia, ninguém mesmo. Assim. E, particularmente, eu ainda acho uma ideia muito boa, né? Mas, às vezes, as pessoas ou os usuários não querem. E, complementando, eu vi uma entrevista do professor Miguel Nicoleles na semana passada, dele dizendo das coisas incríveis, né, que ele desenvolveu para pessoas com problemas neurológicos, e, e ele tinha uma tecnologia mais avançada, tá, para pessoas que não conseguiam se locomover, e os caras falaram para ele assim, a gente não precisa de tudo isso. Eu não preciso chegar a tudo isso. Eu quero apenas, sabe, eu quero apenas me movimentar, quero apenas ter uma mobilidade mínima e eu não quero que seja algo tão intrusivo, eu não preciso de tanta tecnologia assim, tá? Então, não necessariamente a melhor ideia que a gente acha, ou a ideia mais sofisticada que a gente acha, ou a ideia que é tecnologicamente mais rebuscada, mais desenvolvida, não vai ser necessariamente a ideia que o mercado vai aceitar melhor, que os usuários vão aceitar melhor. Né? Acho que todos nós temos
histórias parecidas, né? De projetos que não deram certo, de negócios, enfim. Eu vou contar um aqui, inclusive, acho que eu nunca comentei disso contigo, Para mas não ficar assim como o único fracasso da o único dupla, né? fracasso, não, já, isso aqui é um projeto no qual nós falhamos miseravelmente, assim, é vergonhoso, porque eu não vou falar o nome da empresa que eu trabalhava, mas isso foi em 2013. Uhum, O Tinder tinha acabado de chegar no Brasil, então era uma novidade, aplicativo de relacionamento. E uhum, o CEO, né, vou colocar entre aspas CEO, porque era mais dono da empresa mesmo, porque queria lançar um aplicativo de relacionamento. Na época tinha um outro chamado Baidu, onde você encontrava pessoas próximas para você conversar e tal. E ele quis porque quis lançar um aplicativo de relacionamento e começou tudo errado. Não foi feito pesquisa, a gente não entendia como o Tinder funcionava direito, não conseguiram desenvolver. Enfim, a gente gastou tempo, recurso, meses ali, o nome ficou horrível, o nome do aplicativo, né? E para completar a história, acho que aconteceu uma das coisas mais absurdas no meu histórico profissional, assim. A gente usava um banco de imagens gratuito, onde pessoas tiravam fotos e disponibilizavam as fotos ali para uso. E a gente queria a imagem de moças e rapazes, né? E a gente encontrou uma foto a foto em si era muito bonita, né? Era uma moça assim, naquela, em frente àquela roda gigante lá na Inglaterra, né? E por trás um pôr do sol. online. Ah, rapaz, era uma foto maravilhosa. E a gente usou aquela foto para ilustrar a capa do app. Eu não sei como aquilo vazou, não sei se foi alguém de marketing, assessoria de imprensa e tal. Só sei que a gente recebeu uma ligação lá no escritório da empresa e os caras se identificaram como sendo do serviço secreto de um país, daqueles países assim, tipo Cazaquistão, não lembro o país que era. E pediram para falar com o responsável técnico, né? E era um francês o responsável técnico, ele era o líder do time de desenvolvimento, eu era líder do time de design e tal. E aí falaram para ele assim: olha, é o seguinte, vocês estão usando a imagem da princesa aqui do país. Tá E aí, brincando, cara. e aí eles quiseram saber como que a gente conseguiu aquela foto, porque a menina vivia cercada por seguranças. E a gente explicou que a gente retirou da internet de um banco de imagens no qual a gente tinha ali a liberdade de uso. E eles pediram o nome do site, pediram o nome, eu só sei Ah, que... mas pelo menos vocês não cataram de qualquer lugar, era no Não, banco era de um de banco de imagem pago. imagens. Era de um banco de imagens gratuito, só que Ah, os tá gratuito. fotógrafos, eles liberavam o uso comercial. Que É uma história. loucura, cara. É acertar o alfinete na cabeça do mosquito, assim. Isso. Aí me chamaram, né, lá para falar sobre isso. Eles falaram assim: olha, pessoal, olha, quem achou essa imagem não foi nem o time aqui de design, foi o pessoal do marketing e tal. E aí a gente reuniu todo mundo, tá? De onde veio essa imagem, né? Não foi pego, a gente não pegou no Google. Já tinha o Google Imagens naquela época, mas a gente não pegou no Google. Pegou desse banco de imagens. E quando a gente foi procurar a imagem, não estava mais lá também. Então, possivelmente, os caras também fizeram de tudo para tirar o rastro digital da foto da princesa daquele país. Cara, isso foi a coisa, acho que é a coisa mais aleatória que poderia ter acontecido na minha trajetória profissional foi esse projeto. E para fechar, né, a cerejinha do bolo foi essa, Pegaram uma foto da princesa. uma foto de uma princesa de um país do Turcomenistão, eu não lembro, Não cara. era bom. Não, só sei que os cara falavam aquele um português meio um sotaque estrangeiro, meio é, oriental, assim, e os caras se identificaram como sendo um serviço secreto, quer dizer, não, o francês, quando ele atendeu, também não vou falar o nome do profissional, ele ficou nervoso, o bicho ficou vermelho, ele me chamou, ele deu um berro do outro lado do andar lá, que a gente ficava no andar, eu fui lá correndo para ver o que que era, ele colocou no Viva Voz, a gente achou aquilo impressionante, assim. De repente, os membros da tua equipe começaram a desaparecer, assim, né? Aleatoriamente, No assim. outro dia teve um que faltou, no outro dia até que o senhor estava sem equipe.
tudo que poderia dar errado nesse app, que era um app de relacionamento, a gente começou errado, foi para a história errada, foi uma coisa apressada, foi aquela forçação de barra, e aí a gente aprende muito, né, em como lançar ou não um produto. E tem empresas que fazem tudo certinho, né, que se espera que essa inovação dê resultado e às vezes não dá, né? Não dá, e falha. O mercado tem momentos, o mercado ele é volátil, né? Às vezes não é o momento certo de lançar aquele produto, as pessoas não estão preparadas para aquele tipo de tecnologia. A gente tem um monte de exemplo, né? A gente vai falar de alguns exemplos aqui, mas tem um monte de exemplo, né? De empresas grandes, inclusive, que faliram, né? Porque não apostaram na inovação na hora correta, né? Enfim, mas eu só sei que a gente tem que ficar esperto porque esse assunto, né, que é inovação, ele é um assunto imperativo para o futuro de qualquer organização, né? Por quê? Porque ele permite a adaptação às mudanças de mercado e permite também uma prosperidade no ambiente imprevisível. No entanto, a realidade nos mostra que o caminho da inovação ele é complexo, ele é desafiador e falhar faz parte, né? Ela faz parte, é uma parte natural e esperada do processo. É esperado que a gente falhe. Se a gente não falhar, a gente não sabe como fazer melhor depois, né? E não falhar mais da mesma forma. A gente vai falhar de outras formas. Sim, existem até alguns números relacionados a isso. Falando em números, a gente vai citar alguns artigos, algumas pesquisas, tá? E o Patrick vai colocar depois na descrição do vídeo, né? E nas nossas redes sociais, as referências para depois vocês poderem acessar essas fontes de informação, enfim, essas pesquisas que a gente utilizou para construir o roteiro, para conversar com vocês agora, né? Então, uma pesquisa da PwC, eu sempre tenho dificuldade para lembrar o nome dessa consultoria, Price Waters, não sei o que, Cooper House, é uma das grandes consultorias do mundo. Tá? Price Waters, Cooper House, né? Uma coisa assim, né? Ela revelou que impressionantes 72% dos executivos globais sentem que suas empresas não estão inovando mais que os seus concorrentes. Tá? Acho que suas empresas não estão inovando. E, para piorar, um relatório da Capgemini aponta que até 90% dos laboratórios de inovação não cumprem suas promessas. Olha só. Tá? Laboratório de P&D e inovação que simplesmente, né, vários projetos falham. Tá? Então, é realmente por isso que a gente colocou esse título, assim, chamativo, cemitério de ideias, né, porque isso aí é um cemitério de ideias, né. Então, muitas iniciativas, mesmo de empresas importantes, simplesmente não funcionam, né. O percentual de erro é muito maior do que as pessoas admitem no LinkedIn e em outras mídias sociais. É difícil alguém falar das falhas, né? É. Só para corrigir, o nome da PwC é PricewaterhouseCoopers. Isso aí. É um nomezinho também, por isso que eles simplificam como PwC. PwC é melhor. Mas voltando a falar aqui do porquê as ideias morrem, né? A gente tem que entender algumas coisas. A gente vai, inclusive, aqui no episódio, a gente vai falar dos principais fatores que levam a essa alta taxa de insucesso, né? Baseando-nos em quê? Em estudos e experiências de especialistas da área, né? Discutiremos, por exemplo, desde a falta de estratégia e problemas de execução, até a conexão com o mercado e as barreiras externas, né? Então, preparem-se para descobrir as armadilhas da inovação e, quem sabe, aprender como evitar cair nesta cova do cemitério de ideias. Então, vamos começar primeiro com talvez o motivo principal, ou mais fundamental, o mais básico, que é a falta de estratégia e alinhamento. Então, não dá para chegar assim e dizer assim, quero inovar. Tipo,
Mas aquele chefe meio complicado, né, que muita gente tem, que o cara acorda um dia de mau humor e chega para a equipe e diz que a gente precisa melhorar, mas melhorar em quê? Ele não sabe. Ou chega dizendo que a gente precisa inovar. Inovar onde? Né? Como? Também não sabe. Então, né, ter uma falta de estratégia de alinhamento é um grande problema. Então, tem muita empresa que entra ou nesse discurso, nessa narrativa de inovação, que também tem uma narrativa, né, de você querer inovar ou se assumir inovador, mas não existe uma estratégia clara, não existe um alinhamento claro, e se a gente não sabe para onde ir, é complicado a gente começar a fazer alguma coisa, né? Olha, citou aí o gato da Alice, né? Quando ele pergunta para ela, para onde você vai, Alice? É, Não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, tudo sim. tá errado, né? Citei inconscientemente, agora que o senhor falou eu lembrei, mas na hora que eu falei eu não É, lembrei. muito bem. Não sei se vocês entenderam, mas... Ah, a sua mensagem foi captada, amado mestre. Mas a Harvard Business Review também ela destaca que o problema frequente ele reside justamente na ausência de uma estratégia clara para o centro da inovação ou na falta de alinhamento com a estratégia geral da empresa. Porque também inovar não quer dizer ir na contramão, né? A Uhum. gente tem que ter um certo alinhamento ali. E sem isso, né, sem essa estratégia clara, os esforços de inovação eles vão se tornar fragmentados, sem um conjunto coerente de processos e estruturas para guiar as atividades, sintetizar ideias e decidir, então, quais projetos devem ser financiados ali dentro da organização, né? Então, a estratégia é, de fato, o maior fator determinante do sucesso ou a falta dela do fracasso da inovação. E quando existe falta de estratégia, isso acaba gerando a ausência de comprometimento do pessoal que está na liderança da empresa, né? Então, conversando, por exemplo, com os nossos alunos, é bastante comum você ter, sei lá, gente de setor intermediário, de setor tático, ou mesmo operacional, que está na pilha, que está querendo resolver, que está vendo quais são os problemas da empresa, né? E a gurizada quer resolver, a gurizada quer fazer, eles estão aprendendo teorias, ferramentas, frameworks lá dentro da universidade, então eles querem botar isso em prática, mas eles não encontram uma ressonância, eles não encontram um apoio, muitas vezes, na direção da empresa e por aí vai. Então isso é um problema bastante comum, né? Se não tem estratégia definida, né, você vai ter gente que quer fazer as coisas, gente que não quer fazer as coisas, e isso acaba ficando complicado. E aí também existe uma diferença entre estratégia e discurso, né? Então, você vê, às vezes, muita gente tendo discursos, né? A história da narrativa da inovação, que somos inovadores, que vamos isso, que vamos aquilo, né? Só que, não tem relação com a estratégia, não tem plano, né, para fazer que as coisas aconteçam. Ou, às vezes, existe... Cara, vamos fazer tal coisa, vamos inovar, chega lá com uma meta, só que às vezes os caras não dão o tempo necessário para as pessoas, os recursos necessários, o suporte necessário para que as pessoas consigam inovar. Vamos lembrar que em qualquer empresa ninguém tem tempo sobrando, né? E a gente tem rotinas diárias, todo mundo tem uma rotina diária. Se o cara chega dizendo que, não, a gente quer inovar, e aí te coloca uma carga extra de trabalho, sem deixar um tempo para isso, tá? Sem dar recurso para isso, sem dar incentivo para isso, aí fica bastante complicado. Aí vira inovação só no discurso, né? Então, eu acho que é desse texto que você falou, da Harvard Business Review, ele cita um cara chamado Stephen Hint, que é especialista em inovação, e que ele diz que ele dedicava 5% do tempo total da empresa dele à fase de exploração inicial, aquela história do design thinking, né, da imersão, da descoberta, né?
justamente para que as pessoas entendessem qual é o problema, coisa que poucas empresas fazem, poucas empresas, não digo poucas empresas, que isso vai soar arrogante, né? Mas é comum a gente querer ir direto para criar coisa e não estudar adequadamente o problema, não dá tempo para a gente entender qual é o problema. E o Hint, ele disse que ele vê o fracasso como uma experiência de aprendizado e não algo para ser penalizado, não algo para desencorajar a inovação. E, ao menos com as empresas com as quais eu tive mais contato, talvez eu vi muito pouca empresa que tem esse desprendimento, ou mesmo essa coragem de permitir que as pessoas errem para aprender. E eu acho que isso é fundamental, a gente precisa errar para aprender, não tem como a gente acertar logo de cara alguma coisa. Acho que a gente está num mercado, acho que a gente já falou sobre isso, acho que até foi o Marcelo Justino que comentou sobre isso, né, sobre a importância das empresas darem tempo para que as coisas possam acontecer, né? E além disso, tem uma outra coisa que é muito importante, né? Os funcionários ali, os colaboradores que receberam a missão de inovar, né? Chegou o cara lá, como você disse, acordou no dia, vamos inovar, né? Eles precisam entender minimamente quais são os objetivos da empresa. O que a empresa espera? Onde ela quer chegar? Isso é estratégia, né? Sem esse contexto claro, qualquer ideia útil pode ser resultado apenas ali da pura sorte. Teve uma boa ideia e deu certo, né? E alguns líderes, acontece, né, que alguns líderes eles hesitam em compartilhar essa visão da empresa, né, essa questão de onde ela quer chegar, com medo de que as informações possam ser levadas para os concorrentes, mas não se trata de segredos comerciais. É sobre conectar o trabalho diário à missão mais ampla da empresa. Se a pessoa vai ter um espaço ali, ela recebeu essa missão de encontrar inovação, ela precisa minimamente saber o que a empresa espera e onde a empresa espera chegar com isso. Eu estou conversando sobre isso com os meus alunos da disciplina de gestão de projetos, e eu estou falando com eles sobre OKRs, né? Aqueles objetivos e resultados-chave, né? E um dos objetivos de se colocar esse tipo de ferramenta é justamente criar esse alinhamento, né? Mas nem todo mundo gosta de fazer isso, né? Só que aquela história, às vezes as pessoas exigem comprometimento das outras, mas uma equipe só vai estar comprometida se ela percebe que os objetivos da empresa possuem aderência com os seus objetivos pessoais. Se o cara percebe, você, Patrick, é meu chefe, então você me dá uma tarefa, e eu percebo que o teu objetivo é engordar a tua conta bancária, mas na minha não está acontecendo nada, né? Eu só estou tendo mais trabalho e você está, claro, tudo bem, se é o dono da empresa, você vai ter que ganhar mais do que eu, você que montou a empresa, tá? Agora, eu preciso ganhar também, né? Eu preciso me sentir parte disso aí, né? Então, na inovação é a mesma coisa, as pessoas precisam entender por que estamos fazendo isso, estamos inovando para quem, estamos inovando para quê, o que isso vai ser interessante para todo mundo, né? E voltando a citar o Hint, ele fala que a inovação frequentemente não está inserida no plano da empresa, né? Então, e aí existe essa falta de alinhamento, né? Até quando a gente fala em gestão de projetos, a primeira questão é o alinhamento de expectativas, né? Porque às vezes existem vários níveis de expectativas ou expectativas diferentes. Então, sei lá, uma empresa muito grande, ela vai ter investidor, ela vai ter conselho, ela vai ter, né?
Então é complicado e às vezes a cultura corporativa ela penaliza mais o fracasso do que recompensa a inovação ou a tentativa de inovação, tá? E uma coisa que mata a inovação é justamente isso, quando os gestores têm medo de inovar, porque se eu errar, eu vou ser penalizado. Então, acho que todas as empresas inovadoras, a gente não consegue, e já se tentou fazer estudo, tem estudo sobre isso, tá? De tentar estabelecer padrões nas empresas que são mais inovadoras, e assim como eu já vi pesquisa dos caras tentando estabelecer padrões em ganhadores de prêmios Nobel. E um cara que ganhou, inclusive o prêmio Nobel, acho que foi de física, ele disse assim, talvez o único padrão que você vai encontrar é que não existe padrão. Tá? Mas se a gente pode dizer que existe um padrão em empresas inovadoras, é que elas lidam melhor com os fracassos, inclusive. Tá? Então, uma empresa que lida mal com o fracasso, vai ser difícil inovar. E se a gente pensar, nós temos uma cultura aqui no Brasil que a gente lida muito mal com o fracasso. Tanto que as pessoas não falam dos seus fracassos. E quando eu digo isso em sala de aula, que eu sou um quebrador de empresas em série, os alunos ficam meio constrangidos, alguns começam meio assim, como que... Ah, mas é verdade, eu já fiz um monte de coisa errada, né? Só que quando você erra, você aprende, então tem que levar por esse lado. Agora, se você não erra, significa que você não tentou e significa também que você não aprendeu coisa nenhuma, né? E tem uma outra história nisso daí. Às vezes a pessoa ela não dá valor para pequenas ideias. Uhum. Né? Às vezes as pessoas só querem ter aquelas grandes ideias, aquelas coisas mega disruptivas, né? E a gente pode falar que isso daí é uma visão limitada da inovação. Para inovar, a gente precisa considerar uma ampla gama de ideias, tanto as grandes ideias quanto as pequenas ideias, porque existe a inovação também chamada incremental, né? Claro. E que pode vir de qualquer colaborador ali, ele quer melhorar um processo, achou uma forma diferente de fazer, de facilitar um sistema produtivo, enfim. E aí não vai se limitar, então, ali a uma equipe específica em busca de um prêmio Nobel, por assim dizer, né? Se a gente analisar o principal tipo de inovação das empresas brasileiras, a gente está falando de inovações incrementais. Tá? São raras as empresas brasileiras que têm departamentos de P&D, departamento de inovação dedicado, esse tipo de coisa. Então, se você conseguir gerar inovação incremental para uma empresa, já está de ótimo tamanho, né, ao se falar de Brasil, porque a maioria das empresas brasileiras não tem o orçamento, não tem, enfim, o mercado brasileiro é complicado, então a gente não está na China, a gente não está nos Estados Unidos, a gente não está na União Europeia, né, onde as grandezas, né, envolvidas, né, os orçamentos envolvidos não dá nem para comparar com o que a gente tem aqui. Agora, é admirável, né, que exista, sei lá, muitas pequenas, médias, até microempresas que inovam cotidianamente, né, com essas inovações incrementais. O cara está diminuindo o custo da operação dele todo dia um pouquinho, e esse pouquinho no final do ano, né, dá bastante coisa, esse pouquinho daqui a 10 anos dá bastante coisa, essa melhoria, né, de processo que ele está gerando, né, se a gente for somando, né, a longo prazo, isso muitas vezes decide o sucesso ou o fracasso da empresa, né? Por isso que é importante que as empresas tenham uma visão clara, né, dos seus objetivos de inovação. Não adianta, sei lá, a gente é uma startup, né? A gente é uma pequena empresa.
a gente coloca porque a gente leu em algum lugar, porque a gente sonhou, né, uma meta extremamente ambiciosa, que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer criar um produto revolucionário. Criar um produto revolucionário não significa só ter uma ideia muito boa, tá? A maioria das pessoas é bastante inteligente, nós somos inteligentes, quem nos ouve é inteligente, então a gente vai conseguir ter ideias sofisticadas. Agora, uma coisa é ter uma ideia sofisticada e outra coisa é conseguir fazer com que essa ideia sofisticada se torne em um produto inovador, sofisticado e rentável. É porque muitas vezes é preciso ter dinheiro para fazer as coisas funcionarem, tá? Então, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recurso, às vezes essa ideia sofisticada ela não sai do papel mesmo, não tem como sair. Essa, inclusive, é uma das discussões acaloradas que eu já tive dentro do Conselho Estratégico do Orion Park, que é o parque de tecnologia e inovação que temos aqui na nossa região, onde alguns conselheiros falando que a comunidade precisava ter mais ideias, que os estudantes universitários precisavam ter mais ideias e não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, não é só ideia. A gente precisa conseguir recurso para esses caras. Ideia o pessoal tem, agora, né, para que essa ideia se materialize, é preciso investimento, é preciso recurso. Então, é uma questão de visão. De visão e de objetivo do que é possível fazer, na verdade. Que tipo de inovação a gente consegue fazer? Agora, a gente tem um departamento de P&D, a gente tem uma equipe dedicada a isso, a gente tem um capital de conhecimento, a gente tem muito recurso, então, ok, a gente pode pensar em ficar fazendo pesquisa e desenvolvimento por 10 anos e lançar um produto revolucionário daqui a 10 anos. A gente pode ter esse objetivo. Agora, a gente não tem recurso, a gente não tem equipe, a gente não está no mercado maduro, por exemplo, a gente não está no mercado onde tem um motor econômico forte, não faz sentido a gente colocar como objetivo de inovação uma inovação disruptiva. O que faz sentido para nós é uma inovação incremental. Tá? É simples. Por isso que um segundo grande problema, né, a gente falou aqui do primeiro grande problema que é a estratégia. O segundo grande problema, porque as inovações, as ideias morrem, é a má gestão e execução dos projetos de inovação, né? Uhum. Porque não basta ter uma boa ideia ou ter uma boa estratégia, é preciso saber como colocar aquilo em prática. Então, o que acontece depois? Né? O que vem depois? Então, veja, né, que um problema é justamente essa má gestão e execução dos projetos de inovação. Por exemplo, uma grande empresa, assim, uma estratégia interessante que empresas grandes usam para conseguir inovar, primeiro elas entendem, né, que às vezes isso leva muitos meses ou até muitos anos. É aquela história, talvez a gente tenha que repensar essa questão da velocidade. Até o professor Miguel Nicoleles falou na entrevista dele, que eu citei anteriormente, sobre essa diferença de velocidade, na verdade, da ciência por mercado. Né? E que, na opinião dele, muitas inovações são inovações apenas no discurso, mas não em produto mesmo, porque os caras fazem muito rápido e acabam lançando coisas mal feitas, e a ciência não pode fazer isso. Então, a ciência respeita um tempo que muitas vezes o mercado não respeita. E essa é uma reflexão extremamente interessante. Tá? Se a gente pega aquele jargão de startups, que os caras falam antes feito do que perfeito, né? O importante é chegar em primeiro lugar, depois, né, é ser o primeiro, sabe? Acaba sendo talvez um discurso frente aos desafios, às complexidades do mundo de hoje, talvez um discurso muito, muito superficial, equivocado, e que possa gerar problemas, inclusive, para a sociedade. Se você lança algo que é para melhorar a vida das pessoas, é para resolver problemas sérios, como os que estamos enfrentando hoje, como, por exemplo, problemas climáticos, né? Sabe? E você lança um negócio para ser rápido, mas não está funcionando,
Tá? Então, uma empresa grande e inovadora, ela precisa levar isso em consideração, e uma tática ou uma estratégia que muitas empresas usam é, de certa forma, estruturar os processos ou os projetos de inovação internos e transformar esses projetos de inovação como se fossem startups, como se fossem empresas, né, para que isso... Né? E algumas também acabam comprando ou fazendo parcerias, né, fazendo projetos de inovação aberta com startups, que aí sim elas possuem uma estrutura mais enxuta e mais ágil e mais flexível, que consegue muitas vezes agilizar, né, esses projetos de inovação, e principalmente nas fases iniciais, onde muitas vezes o foco é responder questões técnicas e questões mercadológicas fundamentais. Né? E essa falha na gestão, ela também está ligada a outra coisa interessante aqui, que é a falta de métricas para acompanhar o sucesso, né? Então, muitos laboratórios de inovação, eles acabam perdendo o interesse dos executivos quando não conseguem mostrar uma contribuição clara para o resultado final. Então, mesmo que um laboratório seja ali um centro de custo focado em experimentação a longo prazo, algum tipo de retorno é desejável, seja financeiro, seja de conhecimento, né? E isso precisa ser especificado e rastreado, precisa ser, em outras palavras, medido, né? O que a gente mede, a gente mostra, né? E as métricas servem para definir o que está em jogo também para os inovadores e líderes, e para lembrar também que os benefícios da inovação podem ser tangíveis. Né? O que é um benefício tangível? Um retorno financeiro, por exemplo, né? A redução de um custo, né? Ou até mesmo algo que seja intangível, mas que tem alto valor agregado, como um novo conhecimento, um novo insight, né? Um novo framework, e por aí vai, né? Cara, agora que você falou isso, naquele livro Estratégia do Oceano Azul, que é um livro antigo, fez bastante sucesso, papapá, né? Não sei se a gente falou já em algum episódio sobre o Oceano Azul ou sobre esse livro. Tem muita coisa nesse livro que é fácil fazer, mas é fácil falar, mas difícil fazer. Né? E tem muita coisa. Como é que é uma expressão que o senhor frequentemente usa, uma expressão paulistana, chablau, é isso? Chablau, tem Chablau, né? E também tem fazer um. Opa, será que eu travei aí? Não. Deu uma travada, mas tudo bem. Tem Chablau e tem Chagadá também. Dá para usar essas duas. Chagadá? Chagadá, faz um Chagadá, quer dizer, faz uma. Dá seus pulos, né? Aqui no sul a gente usa xalala. Né? Xalala, é o Chablau. Blá, blá, blá. Né? É o Chablau. É o mesmo significado. Mas uma coisa legal no livro, tem algumas coisas que são bastante simples no livro e são justamente as mais legais. E eles falam de o que eles classificam, agora eu não lembro o nome dos autores, daqui a pouco eu lembro. Eles falam de um conceito de inovação de valor. O que é uma inovação de valor para eles? É uma inovação que, obviamente, gera valor, mas que, ao mesmo tempo, leva em consideração os custos. Tá? Isso é muito importante. E boa parte da literatura relacionada à inovação, os caras falam muito em gerar valor, mas eles falam um pouco nessa questão bastante pragmática que é custo. Então, se você chega... Tá? E isso tem relação com essas métricas que você falou. Tá? De o que é inovação, como o cara percebe o resultado da inovação. Eu tenho certeza que se você chegar para qualquer executivo de empresa e falar para o cara o seguinte, cara, eu tenho uma ideia ótima que essa ideia, sei lá, vai render 100 milhões de reais para a empresa, 200, o número que você quiser. A primeira coisa que o cara vai perguntar, tá, é o quê? Quanto custa? Tá? Quanto que a gente vai gastar? Então, você falar o seguinte,
Não, a gente vai gastar 50 milhões. Cara, já é difícil uma empresa que, né? Então, claro que 50 milhões vai ser um valor relativo. 50 milhões para uma empresa média ou pequena é um valor muito, muito alto. Agora, sei lá, se a gente pega uma Big Tech, 50 milhões não é nada. Agora, mesmo para uma Big Tech, mesmo para uma empresa grande, tá? Se você não estiver lá em cima da empresa, se você estiver no nível intermediário, por exemplo, como é que você libera uma verba, por exemplo? Vamos imaginar que a gente está num nível intermediário na Microsoft, por exemplo. Como é que você libera uma verba de 50 milhões de dólares para fazer um projeto? É fácil conseguir isso? Não, não é nem um pouco fácil conseguir isso, mesmo para uma empresa grande. Então, se você leva em consideração, você consegue pensar, né? Consegue organizar essa questão de custo, que o cara percebe que que a empresa tem para pagar, ou que você consegue mostrar uma métrica clara de retorno, né, e você consegue mostrar que você também está pensando no custo e que você está fazendo o possível para diminuir o custo da inovação, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, acho que essa abordagem, talvez holística para as métricas, né, que vai incluir as capacidades, né, da organização e essas outras métricas que fazem parte, né, até porque até mesmo métricas políticas, né, na inovação é um processo político também, você tem que convencer muita gente dentro de uma empresa ou dentro de uma organização para que a coisa vá para frente, né. Acho que até, inclusive, o senhor vai falar sobre isso agora. Né? Vamos falar em boa parte A disso. equipe. Equipe. Mas a métrica é que nem aquele ditado diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Então a métrica é mostrar resultado, é por isso que ela é importante. Mas outro fator importante aqui, né? Outro fator crucial e que também pode ser a causa de muitas ideias darem errado é a questão da composição da equipe. A composição da equipe a gente pode considerar que é um fator crítico, né? Muitos laboratórios, eles definham por serem liderados por profissionais com profundo conhecimento do setor, mas, aí que ó, o mas aí, né? Mas sem entenderem como a inovação funciona. E aí o que acontece? Resulta apenas em melhorias incrementais. Então não surge uma inovação. Surge ali melhorias, né? Que podem ser feitas, talvez qualquer uma ali. Da mesma forma, equipes compostas apenas por empreendedores externos, embora cheias de entusiasmo, podem queimar pontes dentro da empresa por falta do conhecimento do quê? Do conhecimento do ambiente, do conhecimento interno, né? E também lhes falta o que? Rede para navegar em grandes sistemas corporativos, né? Então, é a armadilha clássica dos programas do empreendedor residente. A gente falou sobre isso quando a gente tratou do episódio de cultura e de inovação, né, que até a gente usou o Duolingo como estudo de caso, né, e que a gente percebeu, né, que existe vários perfis, na verdade, para montar uma equipe de inovação. Então, como você falou, tem que ter o cara técnico, tem que ter o cara com esse espírito empreendedor, tem que ter lá o saltador de obstáculos, tem até aqueles nomes estranhos que tem no livro lá do Kotler, no Bias D3, né, ou algo assim, né, a Bíblia da Inovação, enfim, tem bastante estudo científico relacionado a perfis de equipes inovadoras, né. Talvez a única característica em comum que toda equipe de inovação tem que ter é que todo mundo precisa beber chimarrão. Né? Aí você consegue alinhar a equipe. Nem que seja um chimarrão imaginário, né? Onde você compartilha ali, passa. Tem que ter a roda de chimarrão, né? Mas enfim, a roda de chimarrão, né? A equipe deve ser diversa, deve ser equilibrada. Então, né, eu falei, tem o lado político da inovação, que pouca gente fala, tá? A inovação depende muito de política, tá? Depende, obviamente, de questões técnicas,
depende de questões mercadológicas e depende de questões comportamentais, então uma equipe deve ser formada por gente que atenda tudo isso, tá? Exatamente, né? E aqui então tem uma lição fundamental, que a inovação não deve ser restrita a laboratórios, né, a equipes designadas. A criatividade, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de inovar devem ser incentivadas em toda a organização. Por isso que é uma questão cultural, né? E os laboratórios de inovação, a gente não pode dizer que eles não são úteis, não, eles são úteis sim, porque eles fornecem treinamento, fornecem recursos, mas o objetivo ideal é ter aquelas chamadas células de inovação espalhadas pela empresa inteira. E essas células, elas vão alterar o que? O DNA cultural do negócio para que ele se torne, por completo, um laboratório de inovação, né? Além de toda essa questão cultural, em terceiro lugar, nós temos um outro problema, né? Que é a desconexão com o mercado e com os clientes. Inovar por inovar, sem entender quem realmente precisa de uma solução ou daquela inovação, é um caminho quase certo para o fracasso. Foi o que eu falei no começo do episódio, né? Às vezes você acha que tem uma coisa muito legal e para o consumidor não é, né? E é interessante esse negócio de realmente entender os clientes, porque existe uma questão que às vezes as pessoas não sabem necessariamente o que elas querem, né? E tem até aquela frase do Henry Ford. O Henry Ford era um frasista muito bom, né? Que ele disse que se ele tivesse perguntado para as pessoas se elas queriam um carro, elas teriam dito que, se eu não me engano, que elas não queriam um carro, elas gostariam de um cavalo que fosse mais rápido, que comesse menos e cagasse menos. Né? Então era isso aí. E quando ele apresentou o carro, que era um carro, né, entre aspas, barato ou acessível, as pessoas deixaram seus cavalos de lado e começaram a comprar carros, né? Então o Henry Ford ele tem que saber para onde olhar, na verdade. Por isso aquela história, quando a gente falou no episódio de pesquisa de mercado, não dá para perguntar para as pessoas o que elas querem, tem que entender o estilo de vida das pessoas, do usuário, para que a gente consiga chegar nesse ajuste fino, né, que é o timing da inovação, que está justamente no desejo latente, ou, como os engenheiros gostam de falar, na necessidade não articulada, né? Então, o cara ainda não articulou, o cara ainda não o desejo ainda não é consciente, né? Então, é nesse timing aí, né? Na verdade, se o Henry Ford ele tivesse feito um processo de investigação ali, ele ia descobrir que o problema não era a velocidade do cavalo, mas era justamente aquilo que você falou, a necessidade do cavalo parar para descansar e se alimentar, coisa que o carro não tem. O carro não precisa parar para descansar, só para reabastecer. Então, de certa forma, ele come, né? Ele bebe, né? Mas no problema não era a velocidade em si, né? Uhum. A Pintec, que é a pesquisa de inovação do IBGE do Brasil, também no Brasil aqui, também reforça essa ideia ao indicar que as condições de mercado desfavoráveis, seja por demanda ou pela estrutura de oferta, são o principal obstáculo para as empresas que não inovam, né? Para empresas que inovam, a fraca resposta dos consumidores a novos produtos também é uma dificuldade crescente. Mas aqui me parece um problema realmente até mesmo de inteligência de mercado, né? Uhum. Pintec, eu acho esse nome muito engraçado, né? Como é que é? É pesquisa... de inovação do IBGE no Brasil, mas Pintec. Mas o nome é pesquisa industrial de inovação e tecnologia, ou pesquisa de inovação e tecnologia, uma coisa assim, mas o nome é engraçado, né? E um exemplo disso, agora eu não sei qual das fontes que a gente tirou isso, tá? Depois vocês vão olhar lá nas legendas, né?
Mas tem um estudo de caso do papel higiênico Neve Naturale, né, da Kimberly Clark do Brasil. Inclusive está presa aqui do lado, né? Foi lançado em 2009 com 100% de fibras recicladas e embalagem de plástico verde, né, de plástico também reciclável, né? Então, o produto foi descontinuado em 2014. Então, o que aconteceu? Foi concebido por uma percepção de demanda crescente por produtos sustentáveis, só que a coisa Só que não deu certo, né? E por que que não deu certo? Mas a gente tem os motivos do porquê isso não deu certo. Primeiro, porque o custo de produção do Neve Naturale era superior ao do papel convencional. E o plástico verde também é mais caro, né? Mesmo sem repassar esses custos ao consumidor, o produto ele teve uma aceitação muito baixa. Interessante isso, né? Que eles fizeram ali, tinha uma demanda de produtos sustentáveis, mas olha só, a demanda, né, a aceitação foi baixa. Qual foi o principal problema, então, aqui? O consumidor não percebia o valor agregado, principalmente porque o papel não era tão branco quanto o convencional. Né? Que percepção, né? A empresa não conseguiu comunicar claramente, então, os benefícios ambientais e sociais, o que resultou na inviabilidade comercial, porque ele não acabou atingindo ali uma escala de produção grande. Só um detalhezinho, o produto não era tão branco, claro, né? Claro que não vai ser tão branco assim, né? Não passa por todo aquele processo, tal. Mas são pequenos detalhes, às vezes, que fazem muito diferença, assim, detalhes de percepção, né? Isso chega a ser até engraçado. E também o fato de um produto ser, por exemplo, sustentável, ecologicamente sustentável, não sei o quê, precisa ter relação com o custo também, né? E com essa percepção de valor. Nem sempre o que é sustentável as pessoas percebem como algo melhor, infelizmente, né? Mas é assim o mercado. Então, isso mostra que, por mais bem intencionada que seja uma inovação considerada sustentável, se ela não ressoar com as necessidades, a percepção de valor do consumidor, percepção de valor é um conceito-chave, vai ser, provavelmente, a coisa não vai dar certo. Tá? E além disso, a gente pode abordar também um conjunto de fatores externos e estruturais que representam barreiras significativas para a inovação, tá? Que já falei, estou me repetindo de certa forma, né? São os obstáculos financeiros, institucionais e também de recursos humanos. Aqui a gente meio que falou já sobre isso, né? Então, se não tiver grana, é difícil ter inovação, ainda mais inovação radical e ou disruptiva. Né? Uma inovação como essa desse papel higiênico sustentável não ia trazer algo economicamente falando imediato. É algo mais a longo prazo, né? Mas isso precisa ficar muito claro, precisa estar muito alinhado com o mercado, está muito alinhado com muitos fatores, né? E um dos principais também fatores ali são os elevados custos da inovação e os riscos econômicos excessivos, né? Eles acabam também sendo barreiras, como nesse caso aí que a gente falou. E como eu falei lá do livro do Oceano Azul, né? Se não pensar em custo, a coisa não vai. Né? Então, isso é algo, de novo, aí voltando à discussão que eu tive com o pessoal lá dentro do Orion uma vez, né? Essa é uma barreira muito grande, principalmente para startups, tá? Ou empresas pequenas, a escassez de fontes de financiamento. Tá? Então, isso é muito complicado. E às vezes a gente entra numa cultura que, até mesmo, de certa forma, eu fui um pouco responsável por isso, né, incentivando alguns alunos nessa história, e talvez eu tenha dado uma impressão, ou eu tinha a impressão de que
você criar uma startup fosse algo relativamente fácil, porque eu tinha talvez comprado o discurso do Vale do Silício, e não é fácil, não é nem um pouco fácil. E não dá para comparar um ecossistema de inovação americano, chinês, europeu, japonês, sei lá, com um ecossistema de inovação aqui no Brasil, né, onde as restrições são muito maiores. E eu insisto, continuo insistindo, eu fico batendo nessa tecla em cada reunião, ou quase cada reunião que eu participo do conselho do parque, eu já tô assim, os caras já, lá vem o Lete com essa conversa, né? A gente precisa, que aqui no Brasil quase não tem, tá? A gente pode, vai lá, São Paulo, que é o grande motor econômico do país, você acha fundo de investimento, você acha investidor, né? Mas para que a inovação, inclusive, aconteça de uma maneira sistêmica aqui no Brasil, é preciso a criação de fundos de investimento, de programas, né, que coloquem dinheiro, né, nos negócios ou nas ideias dos empreendedores. Por que lá o programa Startup Chile funcionou e está funcionando muito bem? Os caras, né, escalaram aquilo lá, e no Brasil não funcionou ainda, porque os caras realmente integraram isso. É um programa que oferece recurso para as empresas que vão lá. E aqui no Brasil esse é um grande problema, talvez o principal problema, que faz com que até iniciativas inovadoras de pequenas, médias empresas, enfim, de startups, que a coisa não vá para frente, é falta de financiamento, é falta de recurso. E aí a gente precisa ter, inclusive nós estamos brigando para que aconteça isso localmente, nós estamos brigando para termos uma lei municipal de inovação. Algumas cidades aqui de Santa Catarina já têm, tá? Então, é preciso que os nossos políticos entendam isso e que a gente crie leis municipais de inovação, leis estaduais de inovação e leis federais de inovação, que disponibilizem recursos, né, para pessoas que realmente queiram inovar, né, principalmente para as pequenas empresas, para que elas se tornem depois, um dia, grandes empresas. É isso que faz toda a diferença. Já dá para acabar o programa aqui. Só não vamos acabar porque tem um outro detalhe aqui. Além de todos esses obstáculos financeiros, né, como falta de investimento, enfim, também tem um outro problema latente. Sabe qual é? Falta de pessoal qualificado, né? A gente está só repetindo as coisas que a gente já falou de outras formas, de outros programas, né? Então, por exemplo, o IPEA aponta que essa percepção é crescente entre as empresas brasileiras, especialmente as MPs, que têm mais dificuldade em atrair e reter talentos de alta qualidade, porque as pessoas vão ficando boas, elas vão sendo tiradas das empresas e vão sendo reconhecidas por outras empresas, ganhando melhor, enfim, né? E além disso, tem um outro detalhe aqui que eu achei interessante, que é a chamada de rigidez organizacional e a escassa possibilidade de cooperação com outras empresas ou instituições também são obstáculos organizacionais que também afetam mais as micro e pequenas empresas, né, as MPS, do que as grandes empresas. E aí a gente tem, por exemplo, o modelo que o nosso parque tecnológico aqui foi criado, é um modelo excelente, assim, que é um modelo da tríplice hélice, né, que tem como objetivo o poder público, que é uma hélice, gerar a conversa entre as duas outras hélices, que seriam universidades e iniciativa privada. Tá? O problema é que, muitas vezes aqui no Brasil, a iniciativa privada tem preconceitos em relação às universidades e vice-versa. Tá? Que não é o caso da nossa universidade, a nossa querida Uniplac, que conversa de forma bastante próxima com a iniciativa privada, mas existem, até eu já falei aqui num dos episódios que eu queria fazer um projeto de doutorado e que a pessoa que eu gostaria que me orientasse falou o seguinte:
a tua pesquisa é aplicada e a gente não trabalha com pesquisa aplicada aqui, nem quer aprender pesquisa aplicada aqui. Então, existe uma espécie de preconceito mútuo entre essas duas outras hélices aí, né? E o governo, muitas vezes, assim, não existe uma política pública nacional de inovação de uma maneira integrada, blá, 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 blá. Então, realmente, isso acaba complicando, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui no roteiro. Eu vou pular algumas coisas aqui. Vamos agora para alguns exemplos, né? Tem um exemplo que deu certo na Suécia, mas acho que não deu certo aqui no Brasil, né? De um ônibus Scania movido a álcool. Não, é impressionante não ter dado certo no Brasil, porque um dos principais produtos que nós produzimos é o etanol. É o etanol. Né? E a Scania desenvolveu essa tecnologia, né, desse ônibus movido a etanol, olha que coisa, né? Na década lá de 1980. E ela foi amplamente adotada em Estocolmo, que não produz etanol. Onde 60% do etanol usado vem da onde? De onde é o etanol usado em Estocolmo? Brasil, né? Do Brasil, né? E conta ali, inclusive, com incentivo fiscal, porque o governo ele pegou e fez o que? Ele isentou de impostos ali, facilitando o acesso ao produto, né? E o sucesso lá, então, foi impulsionado por um conjunto do quê? De políticas públicas suecas que incentivaram o transporte sustentável, porque sim, o etanol é bom para o ambiente, né? Incluindo legislação e subsídios para combustíveis limpos e para a compra de veículos. Agora, me diz uma coisa, por que não deu certo no Brasil, né? Pois é, aqui no Brasil não deu certo, né? Porque a empresa não conseguiu comercializar e adotar esse ônibus em larga escala, né? Apesar de todos os nossos postos de combustível, né? Além de gasolina, diesel, tem etanol, né? Mas houve também ausência de incentivo econômico, tá? Então existe subsídio, o subsídio aos derivados de petróleo, né? E não tenha o mesmo incentivo, né, para... O incentivo econômico, no caso, que o governo deu, né? Exatamente, o incentivo econômico para o etanol. Né? Então, acaba que o preço do motor a etanol é de 10% a 15% superior ao similar a diesel. Tá? E o etanol também tem um consumo que é de 30% maior. Tá? Então, se não tiver, às vezes, um incentivo para que isso seja adotado, né? Então, mesmo que a inovação ela seja tecnologicamente ou tecnicamente viável, acaba se tornando inviável sob o ponto de vista financeiro ou mercadológico. Né? E o meio ambiente que se dane. Não, nós produzimos a maior parte do etanol do mundo, né? Eu não lembro quanto é, mas o Brasil é um dos líderes. Sim, cana-de-açúcar e tal, é aqui. E essa situação interessante nos leva a outra questão, que é a questão do porte da empresa, né? Porque os dados lá da Pintec, né, que você tanto gosta desse nome, Pintec, confirmam que o porte da firma importa, né? Quanto maior o tamanho da empresa, menos obstáculos ela enfrenta para inovar em comparação com as MPs, né, com as micro e pequenas empresas, e também em relação às médias empresas. Né? Empresas grandes possuem maior concentração de recursos financeiros, o que facilita o processo de inovação. Né? É uma lutinha meia injusta aí, né? Só que se a gente parar para pensar, tem um monte de empresa grande que, né, a gente acabou falando um pouco do cemitério de ideias, né? Tem um monte de empresa grande ou gigantesca que fez coisa que não deu certo. E tem alguns casos bastante interessantes. Tem a entrevista com um cara que era dono da Olivetti e perguntaram para ele, quando os primeiros computadores pessoais estavam sendo criados, se ele tinha medo. Ele falou que não. Acho que até já contei essa história, que eu faço uma máquina de escrever e que ela já imprime direto. O computador você vai ter que imprimir ainda, então não tenho medo nenhum.
né, desses computadores que a Apple está lançando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabou, era uma empresa gigantesca, acabou. A Nokia, né, foi líder no mercado de celular, acabou. A Kodak, né? A Nokia acho que não acabou, mas deve estar... né? Mas assim, a Nokia ela ressurge e some, porque não é mais a mesma, né? A Kodak, que você comentou, a máquina fotográfica digital foi inventada dentro da Kodak. Coisa que a gente já falou, e aí vai. Blockbuster com a Netflix. Exatamente, né? A Blockbuster com a Netflix. Então tem muita coisa né? Tipo, a Blockbuster podia ter comprado a Netflix, né? Exatamente. Não quis apostar no modelo de negócio, porque ela era líder de mercado, era a maior distribuidora de filmes do mundo, né? Blockbuster era uma rede internacional, né? Eu lembro que tinha Blockbuster em São Paulo. Não sei se chegou a ter Blockbuster aqui em Lages, mas em São Paulo tinha Blockbuster. Em algumas capitais eles colocaram, mas eles não acreditaram no modelo de negócio, né? É por isso, né? Por causa de todos esses fatores que nós falamos aqui, e aí a gente esbarra sempre nos mesmos, né? Culturais, incentivo do governo, incentivo financeiro, tamanho. É por isso que muitas ideias vão para o cemitério das ideias, né? E já que você falou assim, que uma empresa, claro que uma empresa maior tem mais probabilidade de inovar, desde que ela não seja engessada, né? Porque ela tem mais recurso. Eu insisto nessa questão da grana, né? E em empresas menores, startups, insisto que precisamos de políticas públicas de inovação que gerem recursos ou que ofereçam recursos baratos, né? Porque o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito inovador, mas boa parte dessas potenciais inovações acaba indo para esse cemitério de ideias, não por falta de talento, não por falta de vontade, mas sim por falta de recurso. Olha só, vote em mim em 2026, vou me candidatar a deputado federal ou alguma coisa assim para criar uma lei específica para os inovadores brasileiros. Fomentação da inovação no Brasil. Tá aí. Isso aí. Acho que era então, isso. E o que fica claro, Leti, aqui para a inovação ser bem sucedida, porque tem milhares de produtos que deram certo, né? Claro. Tem muitos mais milhares que deram errado, mas tem milhares que deram certo, né? As empresas, então, elas precisam abordar uma abordagem holística, né? Ver o todo. Isso significa fomentar uma cultura que valorize a aprendizagem contínua, inclusive com os erros. Erro faz parte do processo. A experimentação, né? E a chamada tolerância ao fracasso, né? Porque é dos erros que vem o aprendizado. Eu insisto na grana. E a grana? Bota dinheiro, dê dinheiro para um pessoal que está afim de fazer as coisas e eles vão fazer. Tá? O resto tá. Então agora estou lançando oficialmente minha candidatura para deputado federal. Não, brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Mas assim, a gente precisa votar em pessoas que entendam isso. Tá? Então, esse seria uma grande bandeira para um deputado, para um senador, enfim, para qualquer tipo de candidato a um cargo eletivo no ano que vem, tá? A criação realmente de leis e de políticas públicas de inovação, porque é disso que o Brasil precisa. Exato. O senhor, por favor, dê o recado para que as pessoas nos sigam, nos comentem. Né, se você ainda não segue este canal, siga, toque o sininho para ser notificado quando novos episódios estiverem no ar. Isso vale tanto aqui tanto no YouTube quanto também no Spotify. Né? Deixe comentários. E você, o que você acha da inovação? Né? Ela é importante? Por quê? E você já teve algum projeto de inovação que deu certo, que deu errado? Conte para a gente também. É muito bacana você poder compartilhar as suas ideias e os seus desafios também, né? E super importante que a gente sempre tire proveito tanto dos sucessos, das coisas que deram certo, mas também que a gente tire proveito daquilo que não deu certo, os insucessos. Certo? Então agradecemos a sua companhia.
neste episódio, onde a gente falou um pouquinho a respeito do cemitério das ideias, ou que levam as ideias a morrerem. E é isso aí, até o próximo episódio e um grande abraço para você. Um grande abraço, pessoal. Até.